Com alegria, novamente, nós nos encontramos diretamente no estúdio da TV Primer, TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança, na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller, nesse momento de reflexão, nesse momento de interiorização. Eu sempre aproveito esse momento para a gente valorizar um pouco, olhando para a nossa vida como filha e filho de Deus. Lembrando-nos que nós temos um espírito, uma alma para salvar. Aliás, Cristo Jesus mesmo afirma: o que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? Há muitas pessoas que colocam como seu Deus o dinheiro. E nós vimos agora, por exemplo, nesse campeonato mundial, eu não tenho tempo para assistir jogo, mas eu gosto de ouvir algumas opiniões, o resultado. Por exemplo, o primeiro jogo que houve, Dakar contra outro país, Dakar, nós sabemos, é dinheiro e mais dinheiro, é dólar que corre lá, e, no entanto, vimos como o dinheiro não influenciou. Valeu exatamente a capacidade intelectual e os pés dos jogadores. Tanto é que Dakar perdeu o jogo. Então, nem sempre o dinheiro compra tudo, de modo algum. Então, isso é muito importante a gente se lembrar. E, em falar dinheiro, por exemplo, ninguém coloca dinheiro no caixão de um defunto, de modo algum, porque se assim o fizessem, o caixão seria aberto, como já tem acontecido, quando enterram alguma pessoa com colar, com bracelete, com brinco, quando chega durante a noite, os ladrões, como já aconteceu e mais de uma vez no cemitério, os ladrões vão lá e, mesmo aqui em Florianópolis, eu me lembro alguns anos atrás, as pessoas que cuidam do cemitério, ou seja, os coveiros, os que abrem as sepulturas e que fecham as sepulturas do defunto, de manhã, telefone para os familiares: olha, é bom que alguns da família passem aqui hoje de manhã. Mas o que é que houve? Nós acertamos, até demos uma gorjeta para vocês ali, tal. Não, venham aqui ver o que aconteceu. O defunto está ali atirado fora da sepultura, igualmente o caixão. Mas o que aconteceu? Os ladrões, de certo, viram que a pessoa que ali foi enterrada, esqueceram de tirar o colar ou os brincos, e os ladrões se aproveitaram à noite, então, a retirar o defunto, porque interessava para eles não o defunto ficou lá, mas interessava para os bandidos, para os ladrões, interessava o colar. Então, ninguém deixa dinheiro no caixão do defunto. Agora, a única coisa que nós levamos, que está registrado no livro da nossa vida, está registrado na eternidade, são as boas ações, as boas obras que nós praticamos nesta vida. E por isso devemos sempre lutar e nos esforçar
para passar por esta vida, construindo-nos a nós mesmos e seguindo os mandamentos de Deus, bem como a mensagem de Cristo Jesus. Então, ao chegarmos na eternidade, São Pedro não terá problema nenhum, abrirá as portas da felicidade eterna para nós que lá chegarmos. E nós ouviremos então aquilo que já disse aqui mais de uma vez, nós ouviremos de Cristo Jesus: vinde bendita ou bendito de meu Pai, possui o reino que vos estava preparado desde toda a eternidade. E que alegria! E ali nós nos encontraremos com todos os nossos entes queridos que deixaram nosso convívio, sem dúvida nenhuma. E para aqueles e aquelas pessoas que fomos devotos de Nossa Senhora, Mãe do Cristo, e Nossa Mãe, Nossa Senhora nos acolherá com muita alegria, nos apresentará ao seu Filho, Cristo Jesus, e Ele, então, especialmente, nos acolherá. Então, é muito importante. E por falar em santos e santas, ontem a Igreja Católica celebrou uma grande santa, Santa Cecília, que eu já falei um pouco no meu programa, Santa Cecília, que nós celebramos dia 22 de novembro. Ela é a padroeira dos músicos, dos cantores e, por maior extensão, também protetora e padroeira das orquestras e das bandas. Ela tocava muito bem, dedilhava muito bem instrumentos difíceis de tocar, que é a lira e a harpa. Então, e ela tinha uma voz divina, e com esta voz ela encantava as pessoas, mas especialmente louvava, exaltava e glorificava a Trindade Santa com a sua voz, assim como tantos milhões de cantoras e cantores usam também a sua voz nos corais de igrejas ou mesmo nas liturgias da igreja, fazendo parte da liturgia do canto, exaltando e animando em cada Santa Missa a Trindade Santa, animando a Santa Missa para uma maior participação. Aliás, quem canta, nos diz o adágio popular, quem canta seus males espanta, e também quem canta reza 2 vezes. E ajuda também, quem canta, ajuda também para a própria saúde do corpo, ou seja, ajuda e movimenta os pulmões. O que é necessário para os nossos pulmões? Ter ar. Ar, não um ar poluído. Por isso mesmo as pessoas, as crianças já, os adolescentes e jovens, são convidados a sempre fazer a sua física, a sua ginástica. E uma das coisas importantes que aqueles que coordenam a ginástica dos estudantes e os técnicos de futebol, por exemplo, ou de basquete, ou de vôlei, ou mesmo de tênis, qualquer esporte, o que é a corrida de bicicleta, por exemplo,
o que é importante? Respirar sempre, colocar ar puro dentro do nosso pulmão. E os cantores, claro, para cantarem bem, têm que ter ar nos pulmões. Então, ajuda igualmente a ter um pulmão sadio. Eu, por exemplo, graças a Deus, eu não tenho quase problema de gripe, por exemplo. Mas eu procuro fazer a minha física, a minha respiração. E Santa Cecília, então, foi mártir. Quando o imperador Diocleciano, porque era uma moça muito bonita, e Santa Cecília, aliás, de uma família de Roma muito abastada, muito rica, e de família nobre. Já antes, 400 anos antes de Cristo, já a família dela adorava o Deus único e verdadeiro. E agora então, o prefeito de Roma, vendo essa jovem bonita, bela, com as suas qualidades, com a sua inteligência, simplesmente quis tê-la como esposa, mas quis que ela renegasse a sua fé, renegasse o Cristo Jesus, o que ela não aceitou. E por isso ele a torturava, a perseguia de todos modos, e após todas as torturas, ele mandou decapitá-la. Aliás, Santa Cecília, então, foi decapitada, mas ela manteve-se fiel a Cristo Jesus. Isso no ano 225. Hoje ela está na felicidade eterna. E dia 24, de modo geral, a Igreja Católica nos convida para celebrarmos sempre o Dia Mundial, o Dia Nacional de Ação de Graças, onde sempre na quarta quinta-feira do mês, mais de novembro, então, especialmente nos Estados Unidos, esta comemoração, não sei atualmente, mas eu me lembro quando eu era estudante, há muitos anos atrás, nos Estados Unidos, o Dia Nacional ou Mundial de Ação de Graças era feriado nos Estados Unidos. E, então, quando a humanidade, então, deveria parar um pouco e agradecer a Trindade Santa, a própria vida, todos os bens que Deus nos vai concedendo no nosso corpo, no nosso espírito, ou seja, saúde corporal e espiritual, e todos os nossos familiares, a amizade que nós temos, todos os bens, por exemplo, na lavoura. Isso basta colocar a semente na terra e cultivando ali a terra, adubando, preparando aquela terra, e a produção sempre será maravilhosa. Então, devemos saber agradecer tudo isso à Trindade Santa. E no dia, já passou, mas é bom a gente relembrar, no dia 25 de novembro, há poucos dias atrás, a Igreja Católica celebrou no mundo inteiro Santa Catarina de Alexandria. Então, essa
jovem também bonita, que nasceu lá no Egito, e por isso de Alexandria. Mas ela procurou levar uma vida toda de consagração à Trindade Santa. Então, Santa Catarina de Alexandria, que procurou viver em sintonia com a Trindade Santa e cumprindo sempre com os seus deveres. E se nós tomarmos o Salmo 101, nós podemos agradecer e nos unirmos cada vez mais à Trindade Santa, mediante o Salmo que nós iremos rezar neste momento. Santa Catarina de Alexandria. Então, especialmente, rezemos louvando e agradecendo o Senhor Deus pelo Salmo 99. Então, vamos ao encontro do Senhor Deus e exaltemos com os nossos louvores. São bem-aventurados que foram convidados para a ceia nupcial das bodas do Cordeiro. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, servi ao Senhor com alegria, ide a Ele cantando jubilosos. Sabei que o Senhor Deus, só Ele é Deus. Ele mesmo nos criou e somos seus. É bom a gente refletir um pouco que nós somos de Deus. Nós pertencemos, quem é o dono da nossa vida é Deus. Porque se nós fôssemos donos da nossa vida, por certo nós viveríamos e gostaríamos de viver até 150 ou até 200 anos, sem dúvida nenhuma. Mas muitos se queixam dessa vida, que a vida não é boa. A vida para nós sempre é boa, porque dependerá muito de cada um de nós. Agora, é claro, se você não colabora em nada com a sua existência, então é claro que para você a vida é triste. Mas eu agradeço diariamente a Trindade Santa. Já ao despertar, obrigado, Senhor Deus, por mais essa noite que eu tive a graça de viver e que poderei fazer e continuar a fazer o bem. Então a pessoa realizando, fazendo bem por seus semelhantes, está colaborando para a sua própria felicidade, porque quem faz o outro feliz vai também tornando a sua vida feliz. Então, ali a pessoa se sente útil na vida. Então, aqui bem diz que a nossa vida está nas mãos de Deus. E só Ele, então, é o nosso Criador. Nós somos o povo santo de Deus. Fazemos parte desse maravilhoso rebanho que Cristo Jesus é o pastor. Mas assim como as ovelhas deverão procurar seguir a orientação do pastor, nós devemos sempre seguir a orientação, a mensagem do nosso pastor por excelência, que é Cristo Jesus. Assim fazia Santa Catarina de Alexandria. E quem olha para a imagem de Santa Catarina, vê Santa Catarina com um livro na mão, indicando a cultura maravilhosa que ela tinha. Ela era
uma grande conhecedora da filosofia e da teologia, e uma cultura raríssima, sem dúvida nenhuma, sempre iluminada pelo Divino Espírito Santo. E ela então tem o livro numa das mãos, noutra ela tem a palma. A palma é símbolo do martírio, porque ela também, nós sabemos que muitas vezes as pessoas, especialmente no caso ali os pagãos, imperadores ou prefeito de Roma, então, simpatizando-se com ela, queriam tê-la como companheira de vida, mas ela de modo algum aceitou a convivência com o Diocleciano, e por isso mesmo ela foi martirizada no ano 205, pelo próprio empregados e soldados do imperador. E então ele prometeu torturá-la por meio de muitos sofrimentos. E o modo que ele achou para torturá-la, para que ela passasse, Santa Catarina passasse por muitos sofrimentos, foi triturar, esmagar, esmiuçar o corpo dela. Mandou fazer uma roda cheia de pontiaguda, que ali então, essa roda entrando em movimento, ia acabando e trucidando o corpo dela. Mas assim que essa roda foi movimentada, ela se partiu. Então, ao lado da imagem de Santa Catarina, você vê uma roda partida. Podemos ver a proteção de Deus em favor de Santa Catarina. E nos diz também a história, a tradição, que quando Catarina morreu, no seu martírio, os anjos carregaram o seu corpo para o alto monte Sinai. E lá, no sopé do monte, tem um grande mosteiro que mais de 1000 anos que está lá, com uma biblioteca antiquíssima, com muitos livros históricos, livros sagrados, com muitos pergaminhos. Eu tive a ocasião de visitar este mosteiro com um grupo de peregrinos e também com irmãos meus, sobrinhos e muito diversos peregrinos, subirmos ao Monte Sinai, onde exatamente Moisés recebeu de Deus as tábuas da lei. E é muito interessante, o imperador de Roma, o que é que ele fez? Querendo que ela, Santa Catarina, deixasse de seguir a mensagem de Cristo, que ela procurasse retornar ao paganismo, abraçar o paganismo, não mais adorar Cristo Jesus, mas ele então reuniu 25 intelectuais para convencê-la. E o que é que aconteceu? Aconteceu o contrário. Ela, pela sua inteligência, mas também, sem dúvida nenhuma, iluminada pelo Divino Espírito Santo, ela conseguiu que os 25 intelectuais seguissem a Cristo Jesus. Ela conseguiu convencer os 25 intelectuais, tornaram-se cristãos
pediram o batismo, e por isso mesmo o imperador mandou também trucidá-los, matá-los, simplesmente acabar com a vida deles, por eles deixarem o paganismo e se tornarem cristãos. Que Santa Catarina de Alexandria continue a interceder junto de Deus em favor de todos e cada um de nós. E os santos que nós celebramos hoje, dia de Santa Catarina de Alexandria, então, a própria Santa Catarina de Alexandria, ainda São Jocunda, Mercúrio, Adalberto, Guido, Alano, Erasmo e Ismina. Também é o Dia Internacional da Eliminação da Violência contra a Mulher e também Dia Internacional do Doador de Sangue. E procure você sempre viver a sua fé e sempre nós devemos seguir o exemplo dos santos. Sem dúvida nenhuma, então estaremos passando por esta vida, nos realizando e colaborando na realização de nossos semelhantes. Se você ainda não adquiriu o seu calendário, também conhecido como Folhinha do Sagrado Coração de Jesus, passe nas secretarias das paróquias e lá você poderá adquirir e você não vai se arrepender com esse belo calendário do próximo ano. E aqui você terá um modo de se enriquecer intelectualmente, mas também enriquecer o seu espírito, porque ali você terá muitas passagens da Sagrada Escritura, bem como também muitas piadas até, e especialmente se você gosta de pescaria, por exemplo, também aqui tem indicações para pescaria para você. A todas e todos, saúde, alegria, felicidades, acompanhadas das mais ricas bênçãos da Trindade Santa, da proteção de Nossa Senhora da Saúde, de Santa Cecília, de Santa Catarina, e o maravilhoso término do mês de novembro, mas especialmente o maravilhoso mês de dezembro. E agora, então, a nossa oração e a bênção em favor das pessoas enfermas, bem como a bênção da água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tome essa água com muita fé e voltaremos na próxima quinta-feira, às 14h30.